Quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. Portanto, é no presente que acontecem as grandes batalhas. Mas é olhando para o passado, refletindo como outros seres humanos se comportaram, que podemos construir um futuro melhor. E é a partir desta reflexão inicial que vos convido para falarmos um pouco destas duas distopias da história da humanidade. Fica aí que após a vinheta eu retorno. O que seria se nós não tivéssemos acesso aos livros? Ou então o que seria se nós não tivéssemos interesse a querer acessar o conhecimento, o conteúdo que foram escrito, que foram deixados por outros pensadores, por grandes pensadores da história da humanidade? Certamente isso limitaria-nos no presente para que pudéssemos construir e pensar o futuro que desejamos. Então, pensando nisso, convido você a dialogarmos. Eu sou Edivan Oliveira, falo aqui do canal da Ciatidal, Companhia de Teatro e Dança Arte Livre, mas também o vídeo está sendo postado no canal Edivan da Cultura. Convido você a se inscrever, a deixar o seu comentário, deixar o joinha, isso é muito importante para o canal. Se você conhece amigos que gostam de dicas de leitura, também eu convido para que possa estar interagindo conosco, estar compartilhando deste conteúdo. No canal da Ciatidal são postados conteúdos diversos, dança, teatro. Normalmente estamos nos dedicando muito à leitura, mas logo retornamos com as outras atividades. E no canal da Edivan da Cultura você vai encontrar um conteúdo mais limitado às minhas análises. Conheça mais sobre esses dois canais. Vou deixar de enrolatio e vamos ao conteúdo. São tantas coisas que podemos aprender se analisarmos esse passado distante, mas também não tão distante. Se olharmos aí, nós temos menos de 100 anos da publicação desses dois livros. Aldous Huxley publicou Admirável Mundo Novo em 1932 e George Orwell publica seu livro, 1984, em 1949. E essas duas distopias, elas trazem-nos cenários semelhantes, mas a partir de visões um pouco distintas. E é essa análise que eu acredito que nos permite olhar um pouco o contexto atual, refletir um pouco sobre o passado e fazer uma análise do presente visando um futuro melhor. E assim, o que a gente pode trazer de interessante entre essas duas distopias para esse vídeo, para não ficar muito longo, porque são muitas coisas interessantes, a primeira reflexão que podemos trazer é o contexto das camadas sociais que são apresentadas em ambos os livros. Enquanto em 1984 havia somente três camadas, o núcleo do partido, as pessoas que estavam externas ao partido, mas que faziam parte, mas que não pertenciam ao núcleo, e os proletas, que era um povo que estava que não pertencia ao partido e que vivia numa zona, segundo o que a gente percebe aqui no livro, na Oceânia, eles viviam numa zona periférica, mas uma zona periférica não muito distante da zona industrializada do centro da Oceânia. Então, essas três camadas, que já foi falada no último vídeo, ela nos permite uma reflexão em relação às camadas, a pirâmide social que é apresentada aqui no livro de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Enquanto aqui são apenas três, em Admirável Mundo Novo, haviam castas, e estas castas, elas eram 5. A casta superior, que é a alfa, depois a casta dos betas, depois gamas, depois deltas e por fim os Y. O que há de diferente nessas duas camadas é que a primeira, 1984, George Orwell ele apresenta ali essas três camadas sociais, porém elas não são camadas modificadas geneticamente, elas dão-se em um processo natural. Enquanto em Admirável Mundo Novo, esse processo ele é genético. As pessoas já nascem com aquela condição, ou são concebidas com aquela condição, visto que lá as pessoas não nascem nesse modelo vivíparo, onde a mãe gera o filho e depois esse filho ele é posto, há um processo de um parto e nesse parto nasce a criança. Lá em Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley ele nos conta que lá as crianças eram geradas em laboratórios, e lá dentro desse processo de concepção era determinada a quantidade de nutriente que cada criança ia receber. E essa quantidade de nutrientes ela determinava
qual grau essa pessoa ia ter, né, o grau cognitivo, a capacidade de desenvolver certas atividades. Então, quem era destinado à camada alfa, né, aqueles que eram, vamos dizer assim, a camada superior, eles recebiam uma quantidade de nutriente muito superior às pessoas que eram Y, aqueles que estavam na camada. E isso refletia não somente na capacidade cognitiva das pessoas, mas refletia-se também no desenvolvimento corporal, né, no físico das pessoas. Enquanto os Y eram pessoas com um porte físico franzino, a estatura não era uma estatura alta, era uma estatura inferior. Os alfa eram porte físico superior, forte, e a altura também dessas pessoas, elas eram bem mais altas. Então, Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley nos apresenta esse contexto. As pessoas, elas estavam condicionadas e assim elas não tinham capacidade de evoluir, de sair de uma casta a outra. Em 1984, George Orwell ele nos apresenta uma realidade onde um proleta, que é a camada inferior, tinha condição de sair desde que ela passasse por um processo de permitisse a uma dominação, permitisse a uma subordinação, ou até mesmo a uma vigilância de outras camadas, e com isso ela iria conquistar o espaço em uma outra camada social daquela realidade. Dificilmente se chegava ao topo da pirâmide a condição de núcleo de partido, mas ela tinha a condição de elevar-se. Então, as camadas sociais deste ambiente, né, destes ambientes, eles eram diferentes desta maneira. Uma, você não tinha, aqui, Admirável Mundo Novo, você não tinha condição de evoluir. E a outra, você tinha essa capacidade. Depois de analisarmos as camadas sociais, o método de dominação destas duas obras, como o autor trata esse quesito de dominação, é muito interessante. Enquanto em Admirável Mundo Novo a dominação dava-se pelo sentimento de alegria, pelo sentimento de prazer, de satisfação, ou seja, a comunidade ela estava muito entestida com a euforia, com tudo que era ofertado, que ela não percebia que que eles estavam sendo dominados. Já em 1984, esse processo acontecia mais pelo medo. Eles eram constantemente vigiados, não era diferente em Admirável Mundo Novo, porém aqui a vigilância ela dava-se no sentido mais de repressão mesmo, onde se você errasse, você seria levado ao Ministério do Amor. Faço aqui até uma correção do último vídeo, eu citei 3 ministérios, mas na verdade são 4. Havia o Ministério do Amor, o Ministério da Verdade, o Ministério da Paz e o Ministério da Pujança, que cuidava da economia da Oceânia. Essas pessoas, em 1984, elas eram dominadas mais pelo medo, né? Estavam ali constante em guerra. Tanto é que havia desfiles para mostrar o poderio militar daquele partido que estava no poder, o partido opressor. Em ambas, as pessoas vigiavam umas às outras. As pessoas faziam o braço do partido, faziam o braço dos opressores. Então, enquanto nós formos vigias, né, vigilantes, combatentes uns contra os outros e defendendo, às vezes, governos, partidos que muitas vezes não representam-nos, só estaremos construindo uma sociedade limitada e sem possibilidades de crescimento, de desenvolvimento. Outro detalhe interessante é que Admirável Mundo Novo, as pessoas elas viviam felizes porque elas tinham uma droga, onde elas ingeriam essa droga constantemente e assim elas permitiam-se afastar-se da realidade e não notar o que estava acontecendo. Então, o partido obrigava que as pessoas fossem constantemente felizes. As relações afetivas, como eu já disse, em Admirável Mundo Novo, as pessoas não tinham mais esse modelo onde a mãe gestava o filho e depois tinha o prazer de cuidar do crescimento do filho. As pessoas elas não tinham isso. E as relações entre casais, entre pessoas, elas davam mais para satisfazer apenas prazeres e para que as pessoas tivessem intestida demais com aquilo que estava acontecendo para não se permitirem perceber que estavam sendo dominadas. Então, as relações de afetividade davam-se mais em busca de prazeres e que esse prazer iludia as pessoas. Já em 1984, as pessoas não tinham essa relação. Elas não podiam se relacionar buscando prazer. Poderiam até se relacionar no sentido de procriar, né, de gestar, de trazer mais pessoas àquela realidade, que era a realidade de Oceânia, e assim ter mais pessoas para que o partido pudesse manipular. Mas as pessoas não poderiam gostar uma das outras. O único amor que as pessoas poderiam ter era para com o grande irmão que estava ali o tempo todo vigiando a sociedade.
Outro ponto que eu acredito que seja relevante trazermos à análise é a relação do conhecimento, como o conhecimento era propagado nessas duas realidades. Enquanto aqui havia ali uma quantidade de livros muito inferiores, né? Os livros eram retirados, mas as pessoas elas também não tinham tempo, nem se dedicavam a buscar a leitura. Aquele processo de formação da pessoa quando ela era gerada, depois ela era criada para ter certos desejos, né? Enquanto eles ensinavam, por exemplo, a criança com choque para que ela tivesse medo de livros, então a criança, quando se tornava jovem, quando se tornava adulto, dependendo da casta que ela estava, ela não tinha desejo, muito pelo contrário, ela tinha medo dos livros, porque ela foi criada num processo onde os livros provocavam choque, como mostra aqui no livro. Já em 1984, a verdade era manipulada. E aí é interessante fazer aquela reflexão da frase que eu iniciei. Quem controla o presente, controla o passado. Então o partido, ele controlava ali o presente, ou seja, ele manipulava os livros, manipulava as revistas, os jornais, fazia com que as pessoas não tivessem acesso a um conteúdo do passado. E assim ele controlava também o passado, porque ele reeditava um jornal dizendo que no passado eles haviam vencido uma guerra, e assim as pessoas se convenciam disso. Eles editavam o jornal dizendo que no passado a economia era muito pior do que o que estavam vivendo no presente, e assim as pessoas se convenciam que o presente havia ali a melhor economia do mundo. Então, com esse processo de conhecimento, o conhecimento, eles tinham acesso ao conhecimento. Contudo, o conhecimento era manipulado. E é esse o convite que a gente faz hoje, nesse período de comunicação veloz, de redes sociais, de mídias sociais digitais, onde as pessoas compartilham, consomem e propagam muitas mentiras, pensando ou até mesmo sendo consciente que essas mentiras são inverdades, mas para atender certos interesses elas fazem isso e não percebem que ao fazer isso estão tirando a possibilidade de si, do povo, e beneficiando muitas vezes aos partidos, beneficiando muitas vezes a quem está no núcleo, né, do partido, no núcleo do poder. Até que ponto essa realidade ela é próxima, ela é semelhante à realidade que vivemos. Como nós nos comportamos diante da busca pelo conhecimento, diante da propagação de verdades, diante da propagação de conteúdos que sejam conteúdos relevantes. E aqui não estou dizendo que o vídeo que eu estou gravando seja uma verdade, mas é o princípio de um debate a partir da coerência, a partir da análise, a partir do respeito uns para com os outros. Outra relação que eu trago ainda, falando da questão das camadas, é a questão dos proletas e dos primitivos. O que eu acho interessante aqui os proletas eles estavam em torno à Oceânia, que era a cidade onde um dia foi Londres. Porém, esses proletas, eles não precisavam ser vigiados. Era somente lá que você ainda tinha acesso ao pouco que existia de um passado distante. E os proletas, eles estavam abandonados em relação ao Estado, ao partido, ao governo, queira como queiramos chamar, e essas pessoas, elas eram abandonadas por completo. E a relação que eu faço aqui é com os primitivos, que é narrado em Admirável Mundo Novo, quando Leninha e Bernardo, né, faz uma viagem ao outro mundo, né, que é o mundo dos primitivos, que é fora do centro desenvolvido. Também a história se passa em um local onde um dia foi Londres, 600 anos após o Fordismo. E quando Bernardo e Leninha faz uma visita aos primitivos, eles percebem que uma realidade, ela já não é tão dentro da cidade, mas do centro comercial, do centro industrial, como queiramos chamar, mas o que a gente percebe é uma comunidade onde as pessoas estão abandonadas das ações de políticas públicas que possam se beneficiar, seja políticas públicas de saúde, políticas públicas educacionais, de saneamento. E essas pessoas, elas estão abandonadas ali pelo partido, e vivem, né, ao Deus dará, como a gente costuma chamar, e são as pessoas que têm a liberdade, que podem viver de certa maneira livre. Mas essa liberdade, ela é uma liberdade onde o Estado não garante o mínimo que deveria garantir, que é saúde, educação, cuidados, né, do lazer das crianças e etc. Então, a análise dessas duas realidades, ela é uma análise muito interessante para que nós possamos trazer aos dias atuais e olhar como são tratadas as pessoas que às vezes vivem, né, em zonas periféricas, e quais as consequências que isso traz à sociedade por um todo. Enquanto lá as pessoas tinham medo
tinham um medo constante dos primitivos. Eles achavam que eram bichos mesmo, né? Seres sem o mínimo possível de capacidade de raciocinar. Então, assim, às vezes somos nós, nos nossos dias, que tratamos as pessoas que estão distante dos centros industrializados, principalmente nas grandes metrópoles, né? Então, é um pouco da análise desses dois livros, 1984, de George Orwell, publicado no ano de 1949, e A Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, publicado em 1932. Duas distopias que apresentam aí uma certa desilusão, né? Desilusão do futuro, mas que leva-nos a refletir um pouco sobre o presente. Então, trazendo novamente a frase: quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. Um grande abraço a todos, obrigado por acompanhar mais um vídeo. Peço novamente, se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas. Vamos compartilhar dicas de leitura, informação, boas informações. Um grande abraço, fui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.